Boa tarde, jovens do sexto ano, né? É um prazer estar ministrando mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que nós possamos aí ter uma excelente aula e que vocês aprendam o conteúdo. Hoje o nosso tema é geometria plana, né? Então, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e o conceito básico dessa geometria plana, ela está fundamentada nesses três requisitos: o ponto, a reta e o plano. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos dar início aí à nossa videoaula. Então, olha só, essa geometria, a geometria, como eu acabei de falar, né? A geometria ela baseia-se nessas três noções, do que é ponto, do que é reta e do que é plano, né? Essas noções são aceitas sem definição, né? Não tem uma definição fundamentada, mas eles são conceitos primitivos, eles são a base da geometria. Então é nessa base, nesse conceito primitivo, que você aceita essas definições, certo? Então nós vamos tratar de cada um deles. Então o primeiro que a gente vai tratar é a respeito do ponto. Então o ponto ele não tem dimensões. Isso é, ele não tem nem comprimento, nem largura e nem altura. Então você só tem a ideia de que é ponto, né? Então não tem como defini-lo, certo? Então, por exemplo, se você pegar um alfinete e furar, né, o papel, aquele buraquinho vai dar a ideia de ponto. E todo ponto que você imaginar, né, dentro da geometria, ele é definido por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aí um ponto, e para dizer que esse ponto ele tem um nome, eu vou representá-lo por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, a letra A, né? Então, esse é o ponto A. Mas poderia ser um ponto B sem problema. Poderia ser um ponto C. Poderia ser um ponto D. E poderia ser um ponto E. E poderia ser qualquer letra do nosso alfabeto. Contanto que eu coloque para representar uma letra maiúscula. Não pode ser outra letra. Tem que ser do nosso alfabeto e maiúscula, certo? Então, para representar um ponto, eu coloco uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E essa representação, nós temos a ideia de que é um ponto. Então, a marcação num caderno com o lápis, com a ponta do lápis, com a ponta da caneta, né? Então, a gente tem essa ideia do que é ponto. Sabe-se o que é ponto, né? Mas não tem uma definição, porque ele não tem dimensão, não tem comprimento, nem largura e nem altura, ok? Vamos adiante. Vamos falar agora da reta, né? Então, não podemos definir uma reta, no entanto, temos noção do que ela seja. Por exemplo, se você fizer um risco no papel, feito com auxílio de uma régua, né? Esse risco, essa linha, ela nos dá a ideia de uma reta, né? Olha só, esse riscozinho, gente. Então, essa linhazinha aí dá a ideia de que é uma reta. Então, e como é que a gente nomeia? Ora, lá no ponto a gente nomeia com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Já a reta, né, ela é nomeada com uma letra minúscula
também do nosso alfabeto. Então, a reta ela é formada por uma infinidade de pontos consecutivos. Quando você tem infinitos pontos e você liga esses pontos, então você vai ter uma reta, ó. Vários pontos um atrás do outro. Então, quando você une eles, isso vai lhe dar a noção de reta, a ideia de que é reta essa linha, né? E ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, né? Então, letra minúscula. Ó, um outro exemplo aí, pode ser um R, um S, um T, um U, qualquer letra, contanto que seja minúscula, ok? Vamos lá. Então, no desenho abaixo, o ponto B está entre A e o ponto C. Entre o ponto B e o C, conseguimos marcar outro ponto. Entre esses novos pontos e o ponto C, conseguimos marcar outros. Então, entre dois pontos, sempre existe um terceiro ponto. Isso quer dizer o quê? Que dentro da reta tem infinitos pontos. Olha só, eu tenho uma reta, essa reta é, e eu tenho aí vários pontos marcados dentro dessa reta. Alguns exemplos, né, desses pontos, mas eu sei que tem uma infinidade de pontos ali. Então, olha só, esse ponto B, ele está entre A e C, entre o ponto A e o ponto C que está lá no final. Então, mas você percebe que entre B e C, eu tenho também alguns outros pontos que eu posso marcar. Por exemplo, eu posso marcar o ponto D, E, F, sem problema. Eu posso marcar, contanto que seja uma letra maiúscula. Então, você percebe que entre dois pontos, eu tenho outros pontos entre eles. Então, é por isso que você pode dizer que a reta é uma infinidade de pontos, certo? Então, quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. O que são pontos colineares, professor? São pontos que estão sobre a mesma reta. Pontos que estão sobre a mesma reta são pontos colineares. Então, dois pontos sempre são colineares. Se você marcar dois pontos qualquer, não importa onde seja, e pegar uma régua, você consegue ligá-los, certo? Por dois pontos. Então, dois pontos, eles sempre serão colineares, certo? Vamos lá. Isso é um conceito interessante porque você vai perceber algo importante. Então, ó, a reta, ela possui apenas uma dimensão, que é o comprimento. Só que, como ela é infinita, você não consegue medir. Então, a reta ela não tem nem começo e nem fim. Ela vai crescer nos dois lados. Então, reta, ela tem o comprimento, mas esse comprimento é imensurável. Quer dizer, eu não consigo medir. Por quê? Porque ela não vai ter nem começo e nem fim. Então, a reta ela cresce infinitamente, certo? Então, vimos que o ponto não tem nem comprimento, nem largura e nem altura. Já a reta ela tem o comprimento, mas eu não consigo medi-lo, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar do plano. O que é esse plano, né? Então, ó, se você pegar, por exemplo, a ideia de uma quadra poliesportiva, né, o piso dessa quadra, ali na nossa quadra da Coenv, ele vai dar uma ideia de que é plano. Então, esses planos, eles são nomeados por letras gregas, né, do alfabeto grego. E essas letras não podem ser maiúsculas, são letras minúsculas. Eu tenho alguns exemplos aqui de letras gregas do alfabeto grego. Então, ó,
Eu tenho aí o alfa, o beta, o gama, mas eu poderia usar qualquer uma outra. Por exemplo, o delta, o epsilon, o zeta, o eta, o teta, o iota, o kappa, o lambda, o mi, o ni, o psi, né? O ômega, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Nós temos até uma citação bíblica, né? Jesus disse que ele é o alfa e o ômega. Ele estava querendo dizer o quê? Que ele é o princípio e o fim, o início e o fim, né? Então, é nessa ideia, né? Qualquer letra que você pegar do alfabeto grego, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar todas as letras do alfabeto grego para vocês aí verem, né, quantas letras são. São 24 ao todo, certo? Então, vamos lá, ó. Essa ideia de plano é essa coisa, né, planificada. E para nomear esse plano, eu posso usar qualquer letra aí. Por exemplo, eu vou usar aí o beta, né? Então, esse é o plano beta, certo? Então, podia ser o plano alfa, podia ser o plano ômega, né? Qualquer letra, contanto que ela seja minúscula, ok? Então, ó, curiosidadezinha, né, importante, né? Ou uma OBS aí para vocês entenderem melhor. Os planos possuem duas dimensões, né? Que é o comprimento e a largura. Ele tem comprimento e tem a largura. Mas assim como a reta, ele não pode ser medido. Por que, professor, que não pode ser medido? Porque ele, como a reta, ele também não tem nem começo e nem fim. Então você imagina uma superfície plana e estende ela em todos os sentidos, tanto no comprimento como na largura. Então, eu tenho as dimensões, mas não posso medir porque é infinito. Então, só recordando aí, ponto não tem nem comprimento, nem largura e nem altura, reta tem comprimento, plano tem comprimento e largura, mas nenhum dos três eu consigo medir, certo? Eles são imensuráveis. A palavra imensurável quer dizer não poder medir, certo? Então, o plano ele é formado por infinitas retas. Lembra que a definição de reta, eu posso dizer que a reta é formada por infinitos pontos, né? Então, o plano é formado por infinitas retas. Então, eu tenho infinitos pontos também dentro, né, do plano. Então, reta é uma infinidade de pontos alinhados, colineares, e o plano é uma infinidade de retas. Então, quando eu tenho essa infinidade de retas dentro de uma superfície, então eu tenho o plano. Então, ó, veja que dentro desse plano eu tenho aí várias retas, né? Coloquei aí a reta S, reta R e a reta T. Lembre que reta é definida com letra minúscula do nosso alfabeto. E o plano beta. Então veja que eu posso aí ter várias retas. Você pode desenhar aí infinidades de retas dentro desse plano. Então não esqueça, o plano é formado por uma infinidade de retas. Para que falar isso, professor? Porque você vai aprender as coplanares e as não coplanares, certo? Então, ó, quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. Por que coplanares? Coplanares quer dizer estar no mesmo plano. Então, quanto vários pontos pertencem ao mesmo plano, eles também são chamados de pontos coplanares. Lembre que a reta é formada por infinitos pontos e o plano por infinitas retas.
Então, quer dizer que os pontos também estão dentro do plano. Então, tanto as retas são chamadas de retas coplanares, como os pontos são chamados de pontos coplanares, quando ele está no mesmo plano. Coplanares quer dizer estar no mesmo plano, ok? Determinação da reta. Então, essa determinação da reta aí, nós vamos ver justamente a relação entre como é que eu determino uma reta. Eu posso conseguir fazer uma reta com 3 pontos, com 2 pontos, com 1 ponto, né? Então, tem várias relações. Além de fazer também a distinção entre o que é reta, o que é semi-reta e o que é segmento de reta. Então, vamos lá. Então, ó, primeira situação, vamos pegar 2 pontos e tentar fazer uma reta. Se você pegar uma régua e ligar esses 2 pontos passando por ele, você vai formar justamente uma reta. Então, se você tiver aí o ponto A e o ponto B. Então, se você tentar fazer outra reta passando por esses mesmos 2 pontos, você jamais vai conseguir. Então, eu posso dizer que por 2 pontos só passa uma única reta, né? Então, 2 pontos distintos determinam uma única reta. Então, por 2 pontos, eu só consigo passar uma única reta. Eu não consigo passar nem 2, nem 3, nem 4, só uma única reta. Ok? A reta que passa por 2 pontos A e B, ela pode ser identificada por AB. Olha só, AB, né? Você está percebendo aqui, ó, o A e o B. E essa seta significa que ela vai crescer tanto para um lado quanto para o outro. Só que tem um detalhe, né? Como é uma reta AB, né, você tem que colocar essa setazinha de um lado e do outro em cima de AB. Então, aqui é a reta AB, né, reta AB, e essa setinha está dizendo que ela vai crescer tanto para um lado quanto para o outro, certo? Então, aqui, ó, reta AB. Se é reta AB, tem que ter essa setinha. Então, por que que eu usei a letra maiúscula aí, professor? Porque são 2 pontos que estão determinando essa reta, o ponto A e o ponto B. E lembre que para representar ponto, eu represento ponto através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Olha só, semi-reta. Olha, a semi-reta é uma parte da reta. Então, você tem que entender, todo ponto, né, todo ponto de uma reta R divide essa reta em 2 regiões opostas, chamadas de semi-reta. Então, cada ponto que eu marco numa reta, ela dá origem a 2 semi-retas. Então, ó, eu tenho aí alguns pontos, né? O ponto O, se você pegar do ponto O e seguir para cá, você vai ter uma semi-reta. Você vai ter um começo, mas não vai ter fim. Essa é a relação de semi-reta. Então, na semi-reta, eu tenho começo, mas não tenho fim. Mas só que esse ponto O, eu poderia, ao invés de seguir em direção ao B, eu poderia seguir em direção ao A. Então, aqui eu teria uma outra semi-reta, certo? Então, ó, cada ponto na reta dá origem a 2 semi-retas. O que é uma semi-reta? Eu sei onde começa, mas não sei onde termina. Ó, o ponto A também eu poderia seguir para cá, e o ponto A eu poderia seguir para cá. Então, cada pontozinho desse daí vai dar origem a 2 semi-retas. O mesmo acontece com B, ó. Eu poderia seguir para esse lado, mas eu poderia seguir para esse lado. Então, cada ponto na reta
dá origem a duas semi-retas. O ponto de divisão é chamado de origem da semi-reta. Então, cada ponto que eu marco ali, ó, de onde começa, é chamado de origem da semi-reta. E uma das semi-retas, por exemplo, no caso ali daquela figura, nós temos aí a semi-reta OA. Então, como é a leitura? Semi-reta de origem em O que passa por A, certo? Eu poderia ter a semi-reta de origem em O passando por B, certo? Então, a reta R é chamada de reta suporte. Por que suporte? Porque ela está sobre, aqui está dando origem àquela semi-reta. Então, se você apaga uma parte de uma reta, você tem aí uma semi-reta. Então, imagine que essa parte aqui, ó, fosse apagada. Então, ficaria esse pedaço aqui. Ora, a reta ela não pode ter começo. Ela ia começar no O. Então, como ela começa, ela tem começo, então eu posso dizer que deixa de ser uma reta e passa a ser uma semi-reta. Então, só para memorizar e guardar direitinho. A semi-reta tem começo, mas não tem fim. E aí você poderia ir para o outro termo, né? Então, ó, existe a reta, a semi-reta e existe também o segmento de reta. Qual a diferença entre a reta, a semi-reta e o segmento de reta? A reta não tem nem começo e nem fim. A semi-reta tem começo, mas não tem fim. E o que é o segmento de reta? Ele vai ter começo e vai ter fim. Então, se tomarmos dois pontos A e B distintos de uma reta R, determinamos somente um pedaço, certo? Ela vai ter um começo e vai ter um fim. Então, esse pedaço da reta, o pedaçozinho da reta, que vai do A até o B, começo e fim, ele é chamado de segmento de reta. Então, aí, ó, imagine aí, eu tenho uma reta, e a reta R, os pontos A e ponto B, e eu tirasse a parte de um lado e tirasse a parte do outro. O que ia sobrar? Só ia sobrar um pedaço. E esse pedaçozinho que sobra, eu chamo ele de segmento de reta. Ok? Então, esse é o segmento AB. Ora, você lembra que na reta tem a setinha de um lado e do outro? No segmento de reta, ele só tem um traço, como se fosse um pontinho de um lado e um pontinho do outro, certo? É um traçozinho, porque é só um pedaço. A semi-reta, ela tem um ponto e uma seta. O ponto e uma seta, para representá-lo, certo? Então, a reta R também é chamada de reta suporte desse segmento, certo? Fazer um breve resumo, nós falamos de ponto, reta e plano. Vimos que não tem um conceito, mas nós temos a ideia de que é um ponto, de que é uma reta, de que é um plano. Vimos que eles não podem ser medidos, eles são imensuráveis. O ponto não tem nem comprimento, nem largura e nem altura. A reta tem comprimento. O plano tem comprimento e largura, mas nenhum deles podem ser medidos, porque eles são infinitos, no caso da reta e do plano. Já o ponto é só aquela marcaçãozinha. E
que você também aprendeu a diferença entre o que é uma reta, o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta. A reta não tem nem começo e nem fim, a semi-reta tem começo, mas não tem fim, e o segmento de reta ele tem começo e tem fim, é só um pedaço, certo? Até a próxima, valeu!